Nós vamos aqui calcular os diferenciais dessas cinco funções, lembrando que aqui a função y ela é uma função de x, inclusive nesse último exemplo, onde essa função y está definida implicitamente. Então nós vamos calcular os diferenciais desses cinco exemplos. Lembrando que, por definição, o diferencial de uma função ele é dado por f' de x ou y' vezes dx. No caso, aqui ao invés de f' de x, nós temos y', dado que nós definimos as nossas funções como y igual a, no primeiro caso, aqui no primeiro exemplo, x ao cubo menos 4x² mais 7x. Portanto, o passo fundamental é calcular a derivada de y com relação a x. E lembrando também que diferenciais são utilizados para estimar o quanto uma função muda, o valor dessa função, ele muda conforme uma pequena variação no valor de entrada, que no caso é a variável x. Portanto, nós vamos começar calculando a derivada de todas essas funções. Começando pelo primeiro exemplo, onde y é igual a x ao cubo menos 4x² mais 7x. E aqui lembrando da regra do tombo, onde quando nós temos a derivada de uma constante vezes x elevado a n, isso é a mesma coisa que a constante vezes n vezes x elevado a n menos 1. Portanto, y' é igual a 3x², tombando esse expoente aqui, subtraindo o expoente por 1, menos 4 vezes 2 vezes x elevado a 2 menos 1, que é igual a x à primeira, mais derivada de 7x, que é igual a 7. Portanto, y' é igual a 3x² menos 8x mais 7. Sendo assim, dy é dado por 3x² menos 8x mais 7 vezes dx. Está aqui a resposta do nosso primeiro exemplo. Segundo exemplo, y igual a e elevado a 3 menos x à quarta. Aqui lembrando que a derivada de e elevado a x é igual a e elevado a x, e também quando nós temos uma função no expoente, vamos denominar essa função por t, a derivada de e elevado a t é e elevado a t vezes t', ou seja, vezes a derivada da função que está no expoente. Portanto, o y' é igual a e elevado a 3 menos x à quarta. Nós copiamos a exponencial vezes a derivada de 3 menos x à quarta, que corresponde a esse termo aqui. Portanto, nós ficamos com e elevado a 3 menos x à quarta vezes menos 4x ao cubo, utilizando a regra do tombo nesse termo aqui. E aqui a constante tem derivada igual a zero. Simplificando nossa resposta, nós ficamos com menos 4x ao cubo vezes e elevado a 3 menos x à quarta. Portanto, dy é igual a menos 4x ao cubo vezes e elevado a 3 menos x à quarta dx. Passando agora para o terceiro exercício. Aqui nós temos um caso típico de utilização da regra do produto. No caso, y' é igual a derivada da primeira função vezes a segunda função, mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Portanto, utilizando aqui a regra do produto, nós ficamos com a derivada de x² vezes seno de 2x, mais x² vezes a derivada de seno de 2x. Nós ficamos então com 2x vezes seno de 2x, mais x² vezes, e aqui nós temos também uma outra regra, no caso a regra da cadeia, dado que nós temos a composição de duas funções. No caso, nós temos esse 2x interno ao seno, portanto a derivada de seno de 2x fica igual a cosseno de 2x vezes a derivada de 2x, que é igual a 2. Y' é igual a 2x seno de 2x mais 2x² cosseno de 2x. Sendo assim, nosso diferencial fica igual a 2x seno de 2x mais 2x² cosseno de 2x, tudo isso vezes dx. Partindo para o quarto e penúltimo exemplo, nós temos y, que é igual a ln de x mais 1 sobre a raiz de x menos 1. Nós temos aqui várias regras de derivação a serem utilizadas e muita simplificação a ser feita. No caso, nós vamos começar pela regra da cadeia, que é a primeira que aparece nesse exercício, e depois nós teremos também a regra do quociente. Lembrando aqui da derivada de ln de x. Derivada de ln de x é igual a 1 sobre x, portanto, a derivada de ln de alguma função, no caso interna ao ln, é igual a 1 sobre t vezes
t', supondo que essa função seja representada pela letra t. Portanto, nós vamos ficar com 1 sobre tudo que aparece dentro do ln, que no caso é o quociente de x mais 1 e raiz de x menos 1, vezes a derivada de x mais 1 sobre raiz de x menos 1. Como nós temos aqui 1 sobre esse quociente, isso pode ser reescrito como o denominador sobre o numerador, ou seja, nós invertemos a fração, ficando assim com raiz de x menos 1 sobre x mais 1. E aqui nós utilizamos a regra do quociente. Derivada da função do numerador vezes o denominador menos o numerador vezes a derivada do denominador, tudo isso sobre o denominador ao quadrado. No caso, no denominador nós temos uma raiz quadrada, portanto esse termo ao quadrado fica somente x menos 1. Derivada de x mais 1 é igual a 1, e para derivar a raiz de x menos 1 nós vamos lembrar da derivada de raiz de x. Derivada de raiz de x é igual a 1 sobre 2 vezes a raiz de x. Portanto, se nós tivermos uma função dentro dessa raiz quadrada, nós ficamos com 1 sobre 2 vezes a raiz dessa função vezes a derivada da função, que é o nosso caso. Aqui nós temos a raiz de x menos 1, portanto nós ficamos com 1 sobre 2 vezes a raiz de x menos 1 vezes a derivada de x menos 1, que é igual a 1. Portanto, está aqui a nossa derivada. Inserindo os valores encontrados, nós ficamos com raiz de x menos 1 sobre x mais 1 vezes uma vez a raiz de x menos 1 menos x mais 1 vezes 1 sobre 2 vezes a raiz de x menos 1. Tudo isso ainda dividido por x menos 1. E aqui nós podemos multiplicar x menos 1 por todos os termos que aparecem neste numerador, ou seja, raiz de x menos 1 vezes a raiz de x menos 1 e também essa raiz de x menos 1 vezes esse termo aqui, o que vai fazer com que essas duas raízes se cancelem no caso dessa segunda multiplicação. Portanto, nós ficaremos com 1 sobre x mais 1 vezes x menos 1, que é o produto das duas raízes de x menos 1, menos x mais 1 vezes 1 sobre 2, dado que o produto desta raiz com este termo aqui vai fazer com que essas duas raízes se cancelem. Ficamos então com y' igual a 1 sobre x mais 1 vezes x menos 1 menos x sobre 2 menos 1 sobre 2. Tudo isso dividido ainda por x menos 1. Esses dois termos podem ser multiplicados, no caso eu só vou indicar a multiplicação, portanto reescrever o denominador como x mais 1 vezes x menos 1, e aqui nós temos x menos x sobre 2, que é igual a x sobre 2, e temos também menos 1 menos meio, que é igual a menos 3 sobre 2. Ou seja, o numerador pode ser reescrito como x menos 3 dividido por 2. Simplificando essas duas frações, ou seja, invertendo a do denominador e multiplicando pela fração do numerador, nós ficamos com x menos 3 sobre 2 vezes x mais 1 vezes x menos 1, que também pode ser reescrito como x menos 3 sobre 2 vezes x ao quadrado menos 1. Sendo assim, dy é igual a x menos 3 sobre 2 vezes x ao quadrado menos 1 vezes dx. Está aqui a resposta do penúltimo exercício. E nesse último exemplo, nós vamos derivar essa equação implicitamente. Lembrando que aqui nesse primeiro termo, nós temos uma regra do produto. E lembrando também que toda vez que nós derivamos algum termo que possui dy dx, deve aparecer, dado que y é uma função de x. Portanto, começando pelo primeiro termo, derivada de x vezes y ao quadrado é igual à derivada do primeiro termo vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Aqui nós estamos somente indicando as derivadas. Tudo isso menos 4 vezes regra do tombo, derivada de x elevado a 3 sobre 2, 3 sobre 2 vezes x elevado a 3 sobre 2 menos 1, que será igual a meio, menos derivada de y, que é dy dx. Tudo isso igual a zero. Derivada de x vale 1, derivada de y ao quadrado é igual a 2y vezes dy dx, não se esqueça do dy dx aqui. Portanto, nós ficamos com y ao quadrado mais 2x y dy dx menos 4 vezes 3 sobre 2 menos 6x elevado a 3 sobre 2 menos 1, x elevado a meio, que é a mesma coisa que 6 raiz de x, menos dy dx, que é igual a zero. Os dois termos que não possuem dy dx serão movidos para o lado direito da equação. Portanto, nós ficamos com 2xy
dy dx menos dy dx, que é igual a 6 raiz de x menos y ao quadrado. Colocando dy dx em evidência, 2xy menos 1 igual a 6 raiz de x menos y ao quadrado, portanto, dy dx é igual a 6 raiz de x menos y ao quadrado sobre 2xy menos 1. E para finalizar, você pode passar esse dx para o lado direito da equação ou multiplicar os dois lados da equação por dx, são técnicas equivalentes. Portanto, a nossa resposta final fica dy, que é igual a 6 raiz de x menos y ao quadrado sobre 2xy menos 1, tudo isso vezes dx. E está aqui a resposta do último item deste exercício.